Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus! Que Deus abençoe o seu dia, meu querido. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho e o seu empreendimento, meu querido. Eu quero profetizar sobre a sua vida essa manhã. Ei, erga suas mãos, abra suas mãos, olhe para suas mãos essa manhã e diga: Deus, eu quero orar nas minhas mãos essa manhã. Eu quero profetizar sobre as minhas mãos. Papai amado, papai querido, que aonde eu tocar, que venha prosperar, Senhor, que venha dar frutos em nome do Senhor Jesus. Unge as minhas mãos essa manhã, unge os meus pés, use as plantas dos meus pés, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aonde eu pisar, aonde eu tocar, vai ser bênção, vai dar frutos, em nome do Senhor Jesus, vai prosperar, em nome do Senhor Jesus, querido. Você precisa profetizar sobre a sua vida, mesmo que esteja difícil, não esqueça de profetizar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Segundou, segundou, segundou na presença do Senhor. Se você acordou, é porque o Senhor te deu mais uma oportunidade, em nome de Jesus, para você mudar a tua história e andar com Cristo, querido. É a certeza que você está no caminho certo, em nome do Senhor Jesus. Por isso, essa manhã, diante de uma presença tão maravilhosa, diante de um Deus tão maravilhoso, querido, abra sua janela, abra a sua cortina e você vai chamar a presença do Espírito Santo para sua casa, em nome do Senhor Jesus. Você que acordou triste, oprimido, desanimado, cansado, porque a segunda-feira, querido, é um dia pesado, é um dia a qual nós vamos começar. Então Satanás, ele tenta tirar a sua paz, ele tenta tirar a sua energia, ele tenta, né, de todas as maneiras, tirar o foco de você, principalmente o foco com Deus. Então, por isso, querido, não deixe isso acontecer. Abra sua janela, abra sua cortina, chama a existência do Senhor nessa manhã para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, em nome do Senhor Jesus. Grita bem forte para o Espírito Santo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo na minha casa, Espírito Santo. Toma direção dessa semana. Toma direção da minha casa. Toma direção da minha família. Ei, ande na sua casa, faça uma oração. Deus, toma direção. Toma direção do meu armário. Toma direção da minha carteira. Toma direção do meu trabalho, do meu empreendimento. Toma direção da minha vida espiritual. Ah, Espírito Santo, é tudo pro Senhor. É tudo do Senhor. Eu te entrego essa manhã todo o meu ser. Eu te entrego essa manhã de todo o meu coração. A minha vida, o meu coração, eu coloco nas tuas mãos. Ah, Paizinho, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne, em nome do Senhor Jesus. E que possamos, querido, trazer a presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus, para dentro de nós. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor essa manhã. Vamos refletir na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é maravilhosa, querido. E cada dia ela se renova para nós, em nome do Senhor Jesus. Deus é tão maravilhoso que Ele largou tudo mastigado, né? Nós que temos dificuldade, nós que não queremos ler a Bíblia, nós que não queremos orar, nós que não queremos buscar. Amém? Em Provérbios 25, no capítulo 28, diz assim, a palavra para mim e para você era essa manhã. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Eu quero te perguntar essa manhã, você é uma pessoa que tem domínio próprio? Você é uma pessoa que se domina? Você é uma pessoa que domina todo o teu corpo, domina o teu ser, domina a sua língua, domina o seu corpo? Você é uma pessoa que tem domínio próprio? Você é uma pessoa, né, que sabe se controlar? Eu quero perguntar para você essa manhã. E muitas das coisas que acontecem na nossa vida é falta de domínio próprio, né? Tem pessoas que matou e depois se arrepende lá na frente, porque não teve domínio próprio na hora da briga. Muitas pessoas separam, né? Se divorciam porque não teve domínio próprio. Fala coisas que não é para falar, né? Usa a língua no momento incerto. E uma coisa, querido, que eu aprendi na minha vida, e isso eu aprendi fazendo, porque eu era uma pessoa totalmente sem domínio próprio. Eu penso antes de falar. Hoje eu tento pensar antes de eu pronunciar a palavra. Antes de eu pronunciar a palavra, eu penso. Antes de eu agir, eu penso. Antes de eu tomar uma atitude, eu penso. Porque aquele que tem domínio próprio, ele consegue dominar em tudo na sua vida. Ele consegue ter domínio, né? Sobre o seu dinheiro, sobre a sua casa, sobre aquilo que você fala, sobre as inimizades, né? Muitas das vezes é por causa da falta de domínio próprio na nossa vida.
E sabe, querido, a falta de domínio próprio não é só na língua, não. É também no comportamento, né? No nosso comportamento. Tudo é demais e Deus não agrada daquilo que é demais. Tudo que é demais, Deus não agrada. Aquele que fala demais, aquele que come demais, bebe demais, Deus não agrada disso. Então nós devemos nos dominar nós mesmos, né? Eu costumo falar que Deus ele só muda o caráter daqueles que querem, daqueles que realmente querem. E uma coisa que eu tinha na minha vida, eu não tinha domínio sobre as minhas palavras e nem da minha boca. Às vezes algo ia acontecer comigo, né? Eu ia fazer uma coisa, eu já contava antes para a pessoa, porque eu não tinha domínio sobre os meus sonhos, eu não tinha domínio sobre o meu sentimento, eu achava que todo mundo era legal, todo mundo era gente boa, então eu não tinha domínio, eu contava. E teve uma época da minha vida que eu contei algo para alguém, né? Eu falava que eu ia construir uma área na minha casa e eu desenhei essa área. E por causa do domínio próprio de falar demais, eu contei para essa pessoa e eu mostrei nessa área minha para essa pessoa. Aí essa pessoa foi na minha frente, né? Porque ela já estava com o dinheiro na mão. E ela construiu a área do jeito que eu falei, comprou a mesa do jeito que eu falei. E, né, e meu marido ele foi nesse lugar primeiro do que eu. Ele falou comigo assim: você contou para fulano os seus planos? Eu falei assim, eu comentei com ela assim, com essa pessoa assim, sobre os meus planos. Aí ele ainda falou comigo assim: nossa, mas você nunca tem domínio sobre a sua língua? A pessoa fez a área do jeito que você falou. A pessoa foi lá na frente e fez na sua frente. Eu lembro que eu queria comprar um carro. A pessoa foi lá e comprou esse carro que eu queria. Tudo que eu falava com essa pessoa ali na minha frente. E ela falava assim: já que você não tem dinheiro, eu vou na sua frente e faço. Sabe por quê, querido? Porque você não tem domínio próprio. Eu não tinha domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio sobre a sua boca. Tem orações que Deus te conta, coisas que Deus te conta, que precisa ficar entre você e Ele. Tem coisas, querido, que você sonha, tem que ficar entre você. Você não tem que sair contando, não. Você tem que dominar a sua língua. Domina a sua língua. Tenha domínio próprio sobre o seu corpo, né? Sobre o seu coração. Não seja uma pessoa desenfreada ao falar. Não seja uma pessoa que fala tudo que pensa. Porque aquele que fala tudo que pensa, querido, ele não é inteligente. Não é. Ele é mal educado. Porque nós não devemos pronunciar tudo aquilo que nós pensamos. E nem tudo aquilo que nós sonhamos. Às vezes nós fazemos planos e nós contamos para o inimigo. Essa é a realidade. Porque Satanás ele não tem poder sobre a sua mente. Mas aquilo que você fala, do seu comportamento. O Satanás está te vigiando 24 horas. E uma coisa que eu pratiquei muito na minha vida é sobre o meu comportamento quando eu estou triste e magoada. Eu não demonstro para fora quando eu estou triste e magoada. Porque eu sei que Satanás está esperando só eu cair para ele me acabar de me derrubar. Então, querido, eu domino o meu corpo. Então, eu não mostro para Satanás que eu estou triste, que eu estou amargurada. Eu posso estar, mas eu estou na oração, eu estou no louvor, eu estou cantando. Por dentro eu estou quase morrendo. Deus sabe que eu estou quase morrendo. Mas por fora, Satanás não sabe como que eu estou sentindo. Porque eu não demonstro nem para ele, nem para meus inimigos lá fora. Porque nós devemos mostrar para Deus. Não devemos contar para ele, né? E o domínio próprio, querido. A palavra está falando aqui que é uma cidade derribada. Pensa para você ver, Deus ele tá falando que aquele que não tem domínio próprio é como se fosse uma cidade derribada que não tem muros. Assim é um homem que não tem domínio próprio, quer dizer que ele não tem limite, ele não tem muro, ele não tem cerca, ele fala o que ele quer, ele pensa o que ele quer, e ele briga, ele bate. Ele não tem domínio próprio. Ele fala nas horas impróprias, o seu comportamento é impróprio. Ele não consegue ficar casado, já casou 4, 5 vezes, porque ele não tem domínio próprio. Ele não consegue lidar com outras pessoas. E eu costumo falar que eu lido com qualquer tipo de pessoa. Eu convivo com qualquer tipo de pessoa, com a pessoa falsa, com a pessoa mentirosa. Aquele que fala mentira pra mim, às vezes, eu até concordo com ele na hora ali. Ele tá achando que eu tô acreditando que ele tá na mentira dele. Mas eu sei que ele tá falando mentira. Porque eu tenho domínio próprio. Eu não quero pegar ele na mentira. Ele já foi pego já por Jesus. Eu não tô preocupado com a mentira dele. E isso tá dizendo quem ele é, não quem eu sou. Muito bem. Não dê opiniões que não te pediram. Muitas das vezes na minha vida eu me ferrei porque eu dei um conselho a uma pessoa e meu conselho, muitas das vezes foi certo. Mas a pessoa usou o conselho totalmente errado contra a minha vida. Então, muitas das opiniões, não dê opiniões aonde não te chamaram. Não tenta ajudar aquele que está fracassado, aquele que precisa passar pelo deserto. Você precisa ter o domínio próprio até para ajudar uma pessoa. Se Deus não mandou você ajudar, não ajude. Se Deus não mandou você estender a mão, não estenda-o. Sabe por quê? Porque de repente Deus está tratando com aquela pessoa e você entra no vento dela por causa do seu domínio próprio. Porque você não tem domínio, você entra em qualquer lugar. Eu tenho que orar para todo mundo, vou orar uma coisa e você tirar aí do deserto antes da hora é outra.
É igualzinho o casulo, né? A largata tá lá dentro do casulo. Pra que você vai tirar ele? Você não tem que tirar ele de lá. É Deus que vai tirar a borboleta de lá no momento certo, não é você. E se você tirar ela de lá, ela morre. Então você precisa ter domínio próprio em todos os momentos da sua vida. Em relação ao dinheiro, em gastar tudo que tem, em relação ao falar, em relação a dar palpite àquilo que não te chamou, em relação à amizade, né? Em tudo você precisa ter, né? Controle sobre a sua língua, controle sobre a sua vida. Eu vejo muito casamento fracassado porque o outro contou. Ai, minha mulher é maravilhosa, meu marido é maravilhoso. Ai, a minha casa tem bonança. Aí conta sobre as compras. Não, lá em casa minhas compras ficam mais de R$ 2.000. Nossa, meus filhos só vestem roupa de marca. Ah, não, meu carro é do ano. Você precisa ter domínio próprio. Que muitas das vezes o diabo ele faz porque você falou, porque você abriu a boca. Então você precisa dominar a sua língua. Que a sua língua essa manhã, querido, seja uma cidade com muros. Que você venha falar aquilo que é permitido. Que você não venha contar os teus segredos. Que você não venha contar para quem não deve saber. Que você não tenha abrir a boca para aquele que não deve saber. E outra coisa no domínio próprio que eu sempre falo, a fofoca. Cuidado com você defamar alguém. E muitas das vezes você vai defamar aquele que é ungido por Deus. Cuidado ao defamar alguém. E cuidado com aquele também que você ouve. Cuidado com aquele que senta na sua mesa e fala mal do outro. E você concorda com ele. Cuidado, porque a hora que você levantar, querido, você é o próximo da lista, tá? E às vezes as pessoas odeiam muitas outras pessoas. Por quê? Porque ela não conhecia a outra pessoa. Ela conhecia uma versão, mas não conheceu a outra versão. E as pessoas falam aquilo que querem. Estão todas esfreadas. Fala aquilo que quer, sem domínio, né? Sem domínio próprio. Então nós devemos ter domínio próprio na nossa língua. Aquilo que nós falamos, nós podemos matar alguém, né? Eu lembro uma pessoa que eu estava ajudando na depressão. Ela foi no culto de uma igreja e o pastor falou para ela, falou lá no culto que quem tem depressão é uma pessoa fraca. Então quando você fala isso, você mata alguém, né? Então nós temos que ter domínio próprio. Nós temos que ter domínio próprio na nossa língua, no nosso comportamento, né? Não comportar, né, de qualquer maneira, não falar de qualquer maneira, não se pronunciar de qualquer maneira, não entrar em assunto que não é seu. Nós precisamos buscar esse domínio que vem do Senhor. Ter sabedoria à hora de falar, na hora que te pedir uma opinião, a hora que é pra você entrar, a hora que é pra você sair, nas amizades, a hora que eu preciso me calar. Não conte a sua vida desfreadamente para qualquer um. Cuidado, querida, aquele que entra na sua casa, aquele que entra na sua vida, muitas das vezes não é seu amigo. Ele quer te destruir. E você precisa ter domínio próprio na sua língua, nos seus planos, tá? Então essa manhã, que você possa procurar, se você não tem, eu também não tinha, mas eu procurei, porque eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero ter domínio próprio sobre as minhas palavras, eu quero falar no momento certo. E se for preciso que eu venha me calar, e que eu venha calar a boca, que eu não venha dar palpite naquilo que não é da minha conta. Em nome do Senhor Jesus, que eu venha ter domínio próprio. E que a minha cidade não seja uma cidade derribada e nem sem muros. Que a minha cidade seja uma cidade construída e uma cidade com muros, em nome do Senhor Jesus. Ah, Paizinho amado, Paizinho querido, eu apresento nas tuas mãos essa manhã a vida dos teus filhos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha trazer, meu Pai, mudança em nossa vida. Que possamos falar aquilo, meu Pai, nossos planos. Que possamos, meu Pai, falar no momento certo que já aconteceu. Que possamos ter domínio sobre a nossa língua. Que possamos, meu Pai, curar a nossa língua, a nossa alma, em nome do Senhor Jesus. O nosso comportamento desenfreado, meu Pai. O comer demais, o falar demais. Tudo que é demais, que só venha arrancar da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que está atrasando a nossa vida, meu Pai, que só venha tirar, em nome do Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. E que possamos dominar a nossa língua, dominar o nosso corpo. Dominar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, principalmente aquilo que nos faz pecar, meu Pai. É que nós te pedimos essa manhã, nos dê sabedoria, meu Pai, nos mostra, Espírito Santo, aonde nós estamos errando, em nome do Senhor Jesus, para que não possamos tropeçar, para que não possamos, meu Pai, atrasar nossas vidas diante dos nossos sonhos. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e pedimos ao Senhor essa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, querido. Não se esqueça, inscreva no canal, né? Encontro com Jesus, né, no YouTube. Inscreva no canal, dá um like, compartilha essa palavra com alguém, né, que precisa estar ouvindo essa palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu glorifico o nome do Senhor essa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. Segundou na presença do Senhor.